Olá pessoal, eu não consigo engolir essa história do governador do estado do Piauí dizer que o Piauí pode atrasar salários. Isso me parece muito mais como uma estratégia para conseguir dinheiro extra a fim de cobrir rombos produzidos pela sua própria administração. Se não, vejamos, todos os meses, regularmente, o governo federal repassa para o estado do Piauí, assim como repassa para todos os estados, valores referentes ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, ao Fundeb, ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural. São muitas receitas. Ao IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, a CID, que é o Imposto dos Combustíveis, recursos para construir estradas. E nós temos uma quantidade muito grande de repasses obrigatórios. Todos os dias 10, 20 e 30 o Estado recebe. E a história de que, mas o Piauí é um Estado pobre, realmente ela vigora. É um Estado pobre e é preocupante essa situação ao longo do tempo, ao longo da história. Porque os governos eles têm a obrigação de retirar o Estado da condição de pobreza em que se encontra e não de mantê-lo. Certo? Então, na verdade, o que vem acontecendo é uma sistematização dessa pobreza ou desse empobrecimento, porque os repasses eles são feitos numa escala de proporcionalidade. Na medida em que o Estado é mais pobre, ele passa a receber um volume maior de recursos obrigatórios. O Fundo de Participação do Piauí corresponde a quase 98% das suas receitas. É essa a relação que se tem diante do que se arrecada, tanto pelo Estado quanto pelos municípios. É diferente de São Paulo, em que o fundo de participação vai a mais ou menos 6%, 5%, e todo o restante é decorrente da arrecadação própria do Estado. Para que se tenha uma ideia, a Prefeitura de São Paulo ela tem apenas 3% de repasses constitucionais obrigatórios. Então, não é condizente com a realidade afirmar que os repasses são pequenos, porque na verdade existe essa proporcionalidade. O que tem que ser feito é investir na arrecadação própria, é fazer uma economia de palito, como é dito toda vez em que se vai assumir o governo. Se chega ao governo, olha, vamos fazer uma economia de palito, e essa economia de palito não é feita. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, o governo do estado realiza uma licitação milionária para a aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. É claro que o Corpo de Bombeiros precisa ser melhor estruturado, mas é preciso ver se é o momento de se fazer esse investimento vai atender a necessidade de todo o estado do Piauí. Por que não fazer esse investimento ao longo do tempo e não apenas nos momentos em que há intempéries climáticas que provocam um aumento gradativo das queimadas? Uma outra questão. O Piauí precisa de 45 deputados estaduais, sim, porque foram eleitos 30, mas o governo do estado, esse que está aí, convocou mais 15 para compor a sua base para poder mandar e desmandar na Assembleia Legislativa e no estado do Piauí, porque quem manda na Assembleia manda no estado. É um detalhe interessante, a pessoa pensa que o governador tem o poder. Não, ele tem a caneta, quem tem o poder é o legislativo, é o poder legislativo, é o que faz as leis, é o que dá autorização, inclusive o governador não pode nem viajar se o legislativo não autorizar. Ele não pode nem sair do estado se o legislativo não autorizar. E uma outra despesa que foi feita sem a menor justificativa, apenas para garantir a base de apoio do governador do estado, foi essa com a criação de 8 ou 10 coordenadorias, a mudança na lei para que as coordenadorias pudessem ser ocupadas por deputados estaduais e a convocação de deputados do PMDB para compor essas coordenadorias. E não pense, o nobre amigo que está me vendo e ouvindo agora, que se trata apenas e tão somente de uma coordenadoria em que o coordenador se faz presente. Não, é o coordenador e todo o séquito de assessores, aquelas pessoas que compõem a base política lá no município, na região, isso que se faz na República Brasileira. Então, que crise é essa? Sem contar que no ano passado, por volta do mês de dezembro, o excelentíssimo governador mandou para a Assembleia uma lei que chamam Lei da Felicidade, né? PEC da Felicidade, porque o governante ele se desobriga de fazer concurso público por 10 anos.
Ele não precisa fazer concurso público por 10 anos. E o que foi dito para o piauiense que protestou, para o servidor público que protestou, é que essa lei tinha como objetivo principal garantir o aumento, aliás, o pagamento de salários. Sem ela, não haveria como manter os salários em dia. E agora, José? Tony Rodrigues, em sintonia com o Piauí. Eu volto.